Saudações a todos, estamos portanto a ver a nossa primeira sessão live. Na verdade nós já gravamos a sessão, só que não foi possível gravar toda a sessão, então tivemos que voltar a gravar tantas partes que ficaram, que não foi possível portanto cobrir. Portanto, quem esteve na aula vai perceber que há aqui alguma ligeira diferença. Para quem não esteve, é como se a aula portanto tivesse a ser gravada de raiz. Então o mais importante é que a gente vai poder cobrir os conteúdos previstos e desta forma apresentarmos aqui a sessão live, a primeira sessão live. Só que não vamos incluir aqui no vídeo as questões colocadas pelos alunos nesta sessão. Não foi possível gravar, entretanto já não teríamos como portanto pôr os alunos a colocar as mesmas questões, mas tinha tudo a ver com o endereçamento, portanto foi só voltar a explicar aquilo que a gente já tinha apresentado, ok? Ok, já pararam para imaginar como é que funcionaria uma rede em que não houvesse nenhum tipo de segmentação, em que todos os equipamentos estivessem interligados conforme aparece aqui nesta imagem? O que havia de acontecer é que nós teríamos problemas sérios de desempenho por causa dos broadcasts, né? Portanto, se não há nenhuma segmentação, significa que um broadcast enviado aqui, toda a gente portanto, consegue ver aqui, estamos a falar de segmentação Layer 3, ok? Não há nenhum tipo de segmentação, um dispositivo que faz a segmentação Layer 3 é o router ou o multi-layer switch, mas como não falamos ainda do multi-layer switch, vamos pensar aqui, portanto, nos routers. Então, se não houver nenhum tipo de segmentação, há de haver problemas de desempenho, porque um broadcast enviado por uma máquina vai ser ouvido por outro, depois outro tem enviado broadcast, então ficamos aqui numa situação de uma rede comprometida, ok? Então, dá para perceber logo a primeira que não podemos ter uma rede com muitos hosts. A Cisco recomenda aqui uma LAN, portanto uma rede com hosts, estamos a falar de PCs, seja que for PCs, câmeras, todos os dispositivos IP. Não excede 512, ok? Mas podemos ver os white papers, são documentos, portanto, que nos orientam sobre as best practices para a implementação de diversos cenários, ok? E neste caso, em grande de redes, podemos ver white papers para o número limite de hosts numa rede, ok? Mas com 512 no máximo, em princípio, consegue trabalhar à vontade. Ok. Para além do problema de desempenho, nós temos problemas de segurança. Portanto, todos na mesma rede, vamos supor que há departamentos aqui que têm informações sensíveis, então não conseguiríamos, de certa forma, criar políticas de segurança a nível de access list, por exemplo, para filtrar ou barrar que certos hosts ou uma rede completa associada a um departamento aceda, por exemplo, a um servidor. Então ficaria difícil se nós não tivéssemos a nossa rede segmentada, ok? E outra questão é que se trabalhássemos sem segmentar assim como está, seria praticamente impossível usando IPv4 por cada máquina que tivesse o seu IP, ok? Porquê? Porque o IP, a quantidade de IPs é limitada, ok? Vamos ver mais à frente que para resolver essa situação, portanto, existem grupos de IPs privados e públicos, ok? Os privados a gente usa a nossa rede local, públicos usamos quando vamos à internet, porque os públicos são roteáveis na internet, ok? O nosso objetivo no final do curso, portanto, entre outras coisas que a gente vai ver, é termos uma rede, portanto, estamos em condições de pegar uma rede como esta e implementarmos de raiz, ou até fazer o diagnóstico completo da ponta a ponta, ok? Então, estamos a falar aqui de rede a nível, vamos supor que isto é uma empresa, uma entidade que tem portanto, sites espalhados, podemos dizer que isto aqui é um site, este é outro, depois vem-se ligar aqui a um router principal por causa do acesso à internet, depois teremos aqui se calhar a sede, ok? Que também vem-se ligar a outro router que está aqui assim por causa do acesso à internet. Então, vamos ver, aprender ao longo do curso, vamos ter portanto, muitas funcionalidades como o roteamento feito nos multi-layer switch, agregação de links, VLANs, access lists, tanto mecanismos, tecnologias Layer 3, tecnologias WAN para poder, portanto, interligar aqui os nossos sites. Mas, para nós chegarmos à fase de perceber como é que isto tudo funciona, temos que esmiuçar, vamos começar do básico. Okay? No capítulo 5 e 6 a gente já fala de introdução dos equipamentos, vamos aprender a interligar os equipamentos, etc. Mas, antes da gente chegar lá, vamos pegar por partes. É por isso que há necessidade de falarmos aqui de endereçamento IP, subnets, VLSMs, sumarização, etc. São mecanismos, funcionalidades, etc. que a gente vai utilizar à medida que formos avançando no curso, ok?
Então, não vale a pena queremos pegar tudo isto de uma vez. Vamos começar por partes, até conseguirmos montar tudo isto. Estamos em condições de implementar um cenário com esta complexidade. Ok? Agora, a questão que eu colocaria, vamos falar de endereçamento IP. Então, isto é o básico. Temos que saber hoje porque que precisamos de endereçamento IP. Na aula teórica está explicado, mas vamos fazer aqui um resumo rápido. Ok? Sumarização. Por que precisamos de sumarização? Por que precisamos de VLCMs? Por que precisamos de subnet? Então, nós não podemos, portanto, apresentar esses títulos, esses temas, sem percebermos para que se usa. Então, o objetivo dessas sessões é esclarecermos essas questões, para além de já estar nas aulas teóricas. Vocês têm a oportunidade de colocar questões na hora e, portanto, mostrarmos a aplicação prática, e, de certa forma, corrigirmos aqui algumas questões que vocês possam ter percebido mal, ok? Então, por que nós precisamos, em princípio, de subnet? Essa é a primeira questão, antes de falarmos de endereçamento. Nós precisamos de subredes, ok? Voltaremos a falar mais à frente, nas outras sessões, mas nós precisamos de subrede. Por quê? Em princípio, eu vou precisar de subrede porque a subrede vai permitir que eu tenha, que eu pegue numa rede padrão, uma rede mãe, e divida ela, portanto, em várias subredes, de tal forma que eu consiga responder à necessidade de quantidade de redes que deve existir aqui na minha infraestrutura. Ok? Vamos falar já deste conceito de redes, etc. Então, eu vou precisar de satisfazer a quantidade de redes que existe na minha infraestrutura, mas para além disso, aliás, tem a questão dos hosts. Portanto, estamos a falar dos PCs, servidores, impressoras, câmeras, IP, etc., que precisam de ter endereçamento. Ok? Então, com as subnets eu vou determinar, portanto, consigo resolver o problema da quantidade de redes que eu preciso de alocar, okay, de endereçar, e ao mesmo tempo, portanto, a quantidade de IPs que eu preciso de alocar ou endereçar aos hosts. Okay? Então, a subnet vai permitir que eu pegue numa rede mãe e parta ela de tal forma que ela satisfaça. Por exemplo, se eu tenho aqui 20 PCs, aqui 20, 40, etc., eu vou criar as minhas subnets de tal forma que eu consiga endereçar ou colocar IPs em 20 máquinas que estão em cada uma dessas redes. Ok? Entretanto, há uma pequena desvantagem, é que quando eu vou trabalhar com as subnets, todas as redes que eu vou criar, todas as subredes que eu vou criar, elas vão ter a mesma máscara. O que isso significa? Significa que se eu dimensionei a minha subnet para satisfazer a rede que tem maior quantidade de hosts, ou seja, 20 hosts, então todas as subnets vão estar dimensionadas para ter 20 hosts. Entretanto, se eu precisar de fazer aqui, por exemplo, uma ligação, de endereçar, portanto, esta interface que está aqui, colocar um IP que está aqui neste ponto e outro que está aqui. Se eu usar a máscara que eu usei para o cenário que me deu 20 hosts, eu vou desperdiçar IPs, porque eu só preciso de 2 IPs para esta ligação. Ok? Eu só vou precisar de 2 IPs. Então, é aí onde entram as VLCMs. As VLCMs permitem que na mesma rede física, na mesma infraestrutura, eu consiga, digamos que, escolher máscaras de tal forma que consiga alocar a quantidade de IPs que eu preciso para cada cenário aqui, para cada ligação que eu tiver aqui na minha infraestrutura. Por exemplo, aqui eu vou escolher uma máscara, por exemplo, para satisfazer 20 hosts. Mas aqui preciso de 2, vou escolher uma máscara que permita ter 2 hosts. Então, a VLCM permite na mesma infraestrutura eu ter redes ou subredes com máscaras diferentes. Ok? Depois existe o conceito de sumarização. Vamos supor que, de certa forma, eu tenho aqui várias redes, ok? Que estão aqui, portanto, por trás destes equipamentos. De certa forma, eu preciso anunciar essas redes para o meu router vizinho. Então, ao invés de eu anunciar, ou até preciso criar uma rota estática para vir para aqui, vamos aprender mais à frente o que é isso, rota estática. Eu vou precisar, portanto, ao invés de eu anunciar cada uma dessas redes, ao invés de eu criar uma rota estática para chegar a cada uma dessas redes, eu posso sumarizar. Portanto, o que é isso de sumarizar? É pegar várias redes e representá-las numa só ou numa quantidade inferior comparativamente à quantidade inicial, à quantidade original. Ok? Isso vai fazer com que, em termos de CPU, a gente consiga poupar, portanto, CPU, basicamente até conseguimos poupar a largura de banda quando estiver a enviar updates, em vez de estar a enviar rota por rota, envio só uma única rota,
Fora isso, a nível de tabela de routing, do router que vai alojar as redes, em vez de ter portanto, uma tabela de encaminhamento de pacotes com várias entradas, vai ter apenas uma única entrada. Por quê? Ou uma quantidade reduzida. Isso vai fazer com que, quando estivermos à procura das redes para chegar tanto onde dá destino, leve-se menos tempo a encontrar essas redes. Ok? Então, nós estivemos aqui a falar de rede física, ok? Em princípio, está lá previsto na aula teórica, sabemos que rede é um conjunto de equipamentos interligados com um determinado propósito, ok? Entretanto, essa rede pode ser física ou lógica. O que é uma rede física? A rede física são essas ligações que vocês estão a ver aqui. Este cabo vem ligar aqui, depois sai um cabo vai para o PC, está ligado aqui. Portanto, a forma como os equipamentos estão ligados, ok? Estamos a falar aqui de rede física. Entretanto, existe a rede lógica. O que é isso de rede lógica? A rede lógica significa que os equipamentos vão pertencer ao mesmo domínio de broadcast. Ou seja, se houver um broadcast enviado por um host, portanto, só os hosts estiverem dentro do mesmo domínio de broadcast, dentro da mesma rede, vão ouvir esses broadcasts. Ok? Logo, o router, ele cria várias redes lógicas. Ok? Apesar de ter ligações físicas, rede física, ele cria várias redes lógicas. Ou seja, ele segmenta as redes. Ok? Isso vai permitir que portanto, aquela questão que nós falamos de desempenho seja assegurada, mas mais do que isso, portanto, vai permitir que haja conectividade de uma rede para outra, haja comunicação de uma rede para outra, porque ele faz o roteamento de uma rede para outra. Ok? Então, rede lógica é a forma como o tráfego, como os pacotes trafegam na minha rede e, portanto, é importante garantir a segmentação dessas redes com base no router. Okay? Quando a gente diz a forma como o tráfego, como os pacotes trafegam na rede, não vamos complicar, vamos deixar mais leve. Cada interface do router representa uma rede. Logo, é uma rede lógica. Por quê? Porque todos os hosts estão aqui embaixo desta interface, onde conseguir falar uns com os outros. Okay? Estes estão aqui, em princípio, falam entre eles. Para poderem falar, por exemplo, com os que estão aqui, deve haver um roteamento. Portanto, o router tem que pegar nos pacotes, rotear, ou seja, encontrar o caminho para poder chegar a esta rede. Ok? Ok. Então, o nosso objetivo é falar de endereçamento IP, subredes, VLSM e sumarização. Ok? O que é isso de endereçamento IP e por que nós precisamos de endereçamento IP? Portanto, o endereçamento IP, todos os equipamentos na rede, eles devem ter algum tipo de identificação. E quando falamos do modelo OSI, lembra-se que falamos da camada 2, camada 3, portanto, camada 1, 2, 3 até 7, né? Então, na camada 2, os equipamentos têm um tipo de endereçamento, que são os MAC addresses. Ok? Vamos perceber já para que serve. Embora tenhamos falado na aula teórica. A nível da camada 3, o endereçamento que as máquinas têm é IP. Okay? Então, todos os computadores, todos os hosts, servidores, impressoras que estão em rede, é obrigatório que tenham IP. Ok? Vamos explicar exatamente por que é que precisamos de ter IP. Então, se nós voltarmos aqui para esta nossa figura, quando este host precisa de falar com este, portanto, na mesma rede, nós usamos o MAC address, mas não estamos a dizer que sem o IP as máquinas vão se comunicar, não estamos a dizer. Em princípio, esta máquina vai ter o seu, porque esta máquina quer falar com esta, ok? Esta máquina vai ter IP de origem, MAC de origem, e esta aqui também tem o seu IP e MAC. Então, se esta máquina quiser falar com ela, ela vai pelo IP, ok? Por que ela precisa do IP? Vai pelo IP porque, tanto se formos olhar a nível da camada do modelo OSI, portanto, eu estou a mandar uma informação daqui para cá, eu vou, por exemplo, ir pelo nome. O nome tem que ser resolvido no servidor DNS para o IP, ok? Então, eu uso o IP para poder chegar à máquina. Só que na rede local, nós não comunicamos com o IP, usamos o MAC address. Então, se nós usamos o MAC address, significa que eu vou usar o IP para resolver o MAC, ou seja, para encontrar o MAC de destino. Então, sempre que houver uma comunicação, vamos criar um socket
Portanto, vamos dizer um pacote, ok? Que tem MAC de origem, IP de origem, MAC de destino, IP de destino. Então, esta máquina aqui, em princípio de partida, ela tem um IP de origem, MAC de origem e já conhece o IP de destino, mas não conhece o MAC. Então, ela tem que resolver o MAC, ou seja, envia um broadcast na rede, ok? A procurar saber se alguém conhece o MAC associado àquele IP. A máquina que conhecer vai responder. Então, respondendo, o switch também já aprendeu aqui os MACs, não vamos falar sobre o switch agora. Respondendo, ela já sabe que, olha, para chegar, sempre que ela quiser falar com a máquina que tem IP tal, então a nível da camada 2, porque é a camada mais próxima para poder entregar o pacote, portanto passo pela camada 3 para fazer o routing, vou para a camada 2, que é para poder fazer o framing, portanto entregar o pacote à máquina de destino, certo? Então, neste caso, conhecendo o MAC de origem, IP de origem, MAC de destino e IP de destino, então sempre que eu quiser falar com a máquina que tem um IP de destino X, então eu sei que tem que enviar o pacote para o MAC X, ok? Agora, já sabemos que na rede local a comunicação é com base no MAC address. Para eu poder mandar pacotes, por exemplo, deste PC que está aqui para ir estar noutra rede, temos que cada interface do router representa uma rede, ok? Então, o pacote deve ir para o gateway. Então, na configuração deste router, deste PC, desculpa, na sua placa de rede, tem lá o seu IP, máscara e gateway. O gateway quem é? É o IP que está aqui, ok? Tem IP, máscara e gateway. Portanto, para que serve o gateway? O gateway vai servir para, sempre que eu quiser mandar um pacote para fora, como ele tem gateway, ele sabe que tem que mandar o pacote para o gateway, ele sabe que tem que mandar o pacote para o gateway, e o gateway vai fazer o quê? Vai rotear o pacote, portanto, vai encaminhar o pacote de uma interface para o outro em função da rede de destino pretendida, ok? Então, neste caso, este PC conhece o seu IP de origem, MAC de origem, e ele precisa de falar com uma máquina que tem IP tal. Como é que ele sabe? Vai resolver pelo ARP. Se for um ping, portanto, a máquina sabe que está a fazer um ping para um IP que está na rede diferente. Como é que ele sabe que aquele IP está numa rede diferente? Para ele conhecer a sua rede, ele faz uma operação AND, portanto, entre endereço de IP e a máscara, descobre a rede. E com base nisso, ele vai saber que aquele IP está dentro daquele intervalo. Então, está na mesma rede. Se estiver fora, ele sabe que tem que enviar o pacote para o gateway. Ok? Só que, para ele poder enviar o pacote para o gateway, a nível local, a comunicação é ponto a ponto. Portanto, é hop by hop. Então, a nível local, aqui, para eu poder me enviar o pacote para o gateway, eu preciso conhecer o MAC do gateway. Então, se eu não tiver o ARP resolvido aqui, eu pergunto à minha rede local, alguém sabe qual é o MAC associado a este IP, que é do gateway. Então, o gateway vai responder, ele já tem o MAC do gateway. Então, para ele poder enviar o pacote daqui para aqui, primeiro manda para o gateway faz o routing e encaminha o pacote para o destino. Se for um ping, a máquina responde e acontece o processo inverso. Okay? Se ela não tinha o IP de destino, vai resolver, portanto, com ARP, e o pacote volta para cá. Okay? Se não tinha MAC de destino, né? Resolve com ARP e o pacote volta para cá, para a máquina que iniciou o ping. Okay? Então já sabemos por que precisamos de IP e por que precisamos de MAC. MAC para podermos comunicar na rede local, para que o pacote consiga viajar de um ponto para outro, é com MAC. Eu uso IP para resolver na rede local o MAC de destino, tanto com base no IP encontrar o MAC de destino. Agora, se eu quiser mandar pacotes de uma rede para outra, então eu uso o IP. Portanto, mando para o gateway vai rotear, estamos a falar aqui em termos de PC, o gateway vai rotear para a rede de destino. Ok? Então, esta seria uma pequena introdução sobre a questão do endereçamento IP. Ok? Agora, ainda sobre o endereçamento IP, é importante saber que temos o conceito de rede, temos o conceito de broadcast. Nós explicamos lá na aula teórica o que é isto de rede, o que é isto de broadcast. Portanto, broadcast, quando nós quisermos mandar pacotes para todos os hosts da mesma rede ao mesmo tempo, portanto, um único pacote mandamos para todos os hosts ao mesmo tempo, é com base no broadcast. Portanto, a gente não sabe, demos o exemplo do ARP. Neste exemplo aqui, eu queria descobrir o MAC address associado a este PC. Então, eu perguntei a toda a gente que está aqui, alguém sabe qual era o MAC associado àquele IP? Portanto, foi com base num ARP, foi com base num broadcast.
Ok? Perguntei a todos que estavam aqui. Ok? Agora, quando tratando de subnet, existe o broadcast, por exemplo, associado a subnet, em que eu vou enviar o pedido, a pergunta apenas àquela subnet e não, portanto, a uma barra 32, a 255, 255, 255, ok? Estamos juntos aqui. Prontos. Então, o que é uma rede? Portanto, em termos de endereçamento, a rede vai representar uma rede lógica, ok? Para que dois PCs estejam na mesma rede, significa que vai existir o endereço de rede mãe, ok? Que geralmente é o primeiro endereço, ok? Lógico. Quando falamos sobre rede, vamos ver como é bem assim. Então, para que dois PCs estejam na mesma rede, significa que nós vamos extrair os seus IPs daquela rede mãe. Por exemplo, podíamos estar a trabalhar com a rede 192.168, ok, esta que está, acho que não é classe full, ok. 192.168, 10.0/24, por exemplo. Ainda não falamos sobre isso, mas vamos já perceber. Então, nesse contexto, se eu tiver a rede 192.168.10.0, se eu pegar o primeiro endereço que seria 192.168.10.1, depois o segundo 192.168.10.2, estão a ver que há uma parte em comum entre os dois IPs, ok? Então, essa parte em comum, portanto, vamos ver mais à frente que ela permanece fixa e, de certa forma, esses endereços estão a ser extraídos de uma mesma rede de referência, portanto, vamos chamar de rede mãe, ok? Penso que deve estar claro, para que dois PCs pertencem à mesma rede, eles devem ter IPs que foram extraídos, portanto, da mesma rede. Então, a nível da camada 3, todo equipamento precisa de endereçamento. Por quê? Porque o IP é a base de tudo para a gente poder se comunicar. E depois usamos o MAC address, que é para poder entregar o pacote ao destinatário certo. Ok? Ok, agora, dissemos que o IP é utilizado para identificar logicamente os hosts. Então, vamos ver aqui a sua estrutura, antes de nós falarmos, portanto, dos tipos de IP, ok? Vamos falar da sua estrutura. O IP ele é constituído por 32 bits, ok? Portanto, tem 32 bits. Se formos a contar aqui, são exatamente 32 bits e separado por otetos, ou seja, esses 32 bits estão divididos em 4 partes. Essas 4 partes vamos chamar de otetos. É oteto por quê? Porque cada parte tem 8 bits. Ok? Lembra que o sistema binário só tem 2 dígitos, que é 0 e 1. Então, vamos ter aqui 8 bits, 8 bits, 8 bits, até chegarmos a 32. Ok? O endereço fica totalmente representado quando acompanhado da máscara. Por quê? Porque a máscara ela vai dividir a componente de rede da componente dos hosts. O que é isso da componente de rede? O que é isso da componente dos hosts? A componente de rede, não estamos a falar de endereço de rede. Quando dizemos componente de rede, é aquela parte que vai ser comum para todos os endereços que eu vou atribuir aos hosts da mesma rede. Portanto, se eu tenho componente de rede, significa que essa componente deve ficar fixa quando eu estiver a atribuir IPs aos meus hosts. Por exemplo, aqui, vamos supor que isto é uma barra 24. Então, eu teria o primeiro, o segundo e o terceiro oteto fixos e a componente dos hosts pode variar. Por que ela varia? Porque é lá onde eu vou, portanto, fazer o incremento para atribuir os IPs aos meus hosts. Ok? Por exemplo, eu podia dar aquele exemplo que falamos há pouco tempo. Aqui seria o 92.168.10. Se fosse rede, seria 0, ok? Então, teria o 92.168.10. O endereço de rede eu não uso para atribuir a ninguém, nem o endereço de rede, nem o endereço de broadcast, porque aquele endereço representa a rede. É a partir dela que eu vou extrair IPs para atribuir às máquinas. O broadcast também não usamos para atribuir a máquinas, porque ele é utilizado para um tipo de comunicação especial, que é quando eu preciso enviar um pacote para todos os IPs, por exemplo, todos os hosts, portanto, da rede, ok? Então, quais seriam os possíveis IPs? 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10, assim sucessivamente, ok? Até onde? Nós dissemos que cada campo aqui tem 8 bits. Então, se tem 8 bits,
significa que o valor de cada oteto só pode variar, tanto a nível de IP, só pode variar de mesma máscara, né? Vai variar de 0 até 255, ok? Porque com 8 bits, se eu fizer 2 elevado a 8, ele ficar com 256, mas como começa a contar a partir de 0, então vai ser de 0 até 255, incluindo 0 são 256 possibilidades. Então, todo endereço IP só pode ter valores que variam de 0 até 256 até 255, desculpa, em cada oteto, ok? Então, qual é a parte comum que nesse endereço nós falamos? 192.168.10.1, 10.2, 10.3, é 192.168.10. Esta é a parte que não vai variar, é a parte que ficou fixa. Então, logo a máscara ela faz separação entre a componente de rede e a componente dos hostes, ou seja, a parte que fica fixa e aquela que varia, ok? Já sabemos que deve variar, que é para poder extrair IPs para poder alocar aos hosts, ok? O endereço IP pode ser representado no formato binário, no formato decimal ou hexadecimal. A máscara ela pode ser representada no formato binário, ok? Não representei está aqui. Pode ser representada no formato binário, no formato portanto, decimal e no formato hexadecimal. Ok? Mas também é possível representar a máscara no formato de barras. Ok? E vamos perceber isso. O que é isto de formato de barras? Quando a gente diz que a nossa máscara, lembre-se que a máscara, sim, falamos na aula teórica, né? A máscara é uma série contínua de uns. Estamos a dizer o quê? Que a minha máscara não pode ter aqui 1, 0, 0, 1. Ela tem que ser uma série contínua de uns, mas depois o resto dos bits podem ser zeros, ok? O que estamos a querer dizer? Por exemplo, se eu digo aqui uma barra 24, estou a dizer que a minha máscara tem 24 uns, ok? Tem 24 uns, mas se a máscara acompanha o IP, significa, e o IP tem 32 bits, então a máscara também tem que ter 32 bits, porque cada oteto da máscara acompanha cada oteto do IP, ok? Então, se o IP tem 32 bits, a máscara também tem que ter 32 bits. Logo, quando eu digo barra 24, vamos fixar aqui duas coisas importantes. A primeira é que a minha máscara tem 24 uns, mas como a máscara tem que ter 32 bits, e se tem 24 uns, o resto vão ser zeros. Quantos zeros? 8. Por quê? Porque se eu tenho 24 uns para 32, faltam 8. Ok? E depois, quando eu digo barra 24, lembra-se quando eu disse há pouco tempo barra 24, quantos uns tem a minha máscara, ok? Mas para que isso serve? Serve para dizer apenas qual é a componente tanto de rede que vai permanecer fixa. Ou seja, se eu digo barra 24, estou a dizer que no meu endereço IP vão ficar fixos 24 bits. Portanto, 8 mais 8 mais 8 vai dar 24. Okay? Se eu disser barra 16, estou a dizer que tanto o primeiro e o segundo teto ficam fixos. O que é isso de ficar fixo? Atenção que a máscara é que controla tudo. Okay? O que nos interessa aqui são os IPs. A máscara ela vai dar suporte ao IP. Então, quando dizemos que é uma componente que fica fixa, é uma que varia, estamos a falar do IP, não da máscara. A máscara é que dita qual é a parte que varia, qual é a parte que fica fixa. Ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma barra 24, eu estou a dizer que o primeiro, o segundo e o terceiro oteto são fixos. Por quê? Porque são 24 uns. Os uns estão ativos, então obriga-me a manter isto fixo. Enquanto que o resto são 8 zeros no último oteto. Então, este oteto pode variar. Pode variar de onde para onde? Varia de 0 até 255. Por quê? Porque cada oteto tem 8 bits. Então, se nós colocarmos as possíveis combinações, tudo pode estar a 0. O limite inferior a 0, neste caso, e o limite superior a 255. Ok? Ou seja, tudo a 0 até tudo a 1, se estiver em binário. Então, já sabemos que cada oteto só pode variar do 0 até 255, ok? Se 0 é o endereço, vamos supor que 0 é o primeiro endereço, é o endereço de rede, então o primeiro IP que eu vou alocar as máquinas seria 1, o segundo 2, 3, 4, até chegar a 255, ok? Mas 255 não posso aplicar a ninguém, porque é de broadcast, então seria de 1 até 254, ok? Ok, então, antes de nós avançarmos,
é importante falarmos aqui dos tipos de IP, ok? Existem IPs privados, existem IPs públicos e vai existir uma gama, portanto, de IPs que estão reservados. Lá na aula teórica, portanto, nós colocamos lá uma passagem em que mostramos os IPs que estão reservados, ok? Para além do IP ser público ou privado, existe o conceito de classes, ok? Vamos falar já a seguir. Portanto, existe a classe A classe B, a classe C, a classe D, desculpa, e a classe E. Entretanto, existem essas classes, classe A, B, C, D e E. Entretanto, para alocar aos nossos PCs, aos nossos hosts, vamos trabalhar com a classe A, B e C, porque a D está reservada para multicast, vamos aprender mais à frente, até já falamos lá no capítulo 2, e a classe E, portanto, está simplesmente reservada, ok? Logo, na classe A vão existir IPs privados e públicos, ok? Na classe B vão existir IPs privados e públicos e até reservados, portanto podemos dizer que existem IPs privados, públicos e reservados, ok? Na classe C existem os IPs privados e públicos, ok? Então dizíamos que temos a classe A, temos a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui é que o endereço pode estar representado no sistema, endereço IP, sistema binário, sistema hexadecimal e decimal. Okay? Mas nós vamos nos concentrar no sistema binário e decimal. Então, convencionou-se que na classe A, o bit mais significativo, portanto, o bit que está mais à esquerda, o que é isso de bit mais significativo? Lembra-se quando fizemos a conversão, usamos aquela tabela, portanto, conversão do binário para decimal, aliás, decimal para binário, usamos aquele método da tabela. Então, dissemos que o dígito que está mais à esquerda tinha o peso 128, que era 2 elevado a 7. Depois 2 elevado a 6, íamos acrescentando até 2 elevado a 0. Ok? Então, o que é que eu estou a dizer aqui? Na classe A, convencionou-se que o bit mais à esquerda, o bit que tem peso 128, estará sempre a 0. Os outros podem variar. Quantos são? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os outros podem variar. Ok? Podem variar de onde para onde? Podem variar nos seus extremos. Podem variar. Tudo isto pode estar a 0, é o limite inferior. E tudo isto pode estar a 1. Mas lembrem-se que o bit está sempre para a esquerda. O que está mais à esquerda vai ser sempre 0. Ok? Se ele é 0, o que é que significa? Significa que para eu identificar o endereço da classe A, para eu reconhecer, tanto, identificar e dizer que este endereço é da classe A, se o endereço estiver no sistema binário, o bit mais à esquerda tem que ser sempre 0. Então, o que se faz aqui? Eu só olho para o primeiro oteto. Ok? Porque nós dissemos que podia ter, por exemplo, 0,0000 alguma coisa, 1.0001000 no segundo teto. Ok? Estou a representar aqui esses números, eu não sei se são 8 no total, mas é só para mostrar que é possível, portanto, identificar a classe a que pertence olhando apenas para o primeiro teto. Então, eu olho para o primeiro teto. Se este bit que está aqui mais à esquerda for 0, não me interessa o que está acontecendo no segundo e terceiro teto. Eu identifico a classe olhando para o primeiro teto. Então, se este bit for 0, então este endereço que está aqui todo é da classe A. Ok? Agora, convencionou-se também que se o endereço começar com um 0, não interessa. Portanto, tudo uma questão de uniformizar. Portanto, se o endereço começar com um 0, não interessa 2, 4, 6, 7, 8. Não interessa os outros dígitos que tivermos aqui à frente. Então, basta começar com 0. Esse endereço é da classe B. Ok? O endereço da classe A, estamos a falar do sistema binário. Ok? Se este endereço começa com 0, não interessa o que vem a seguir. As combinações aqui são várias. É por isso que a gente coloca aqui xxxx. Porque podia ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Depende. Não interessa, aliás, a combinação que eu tenho aqui. Se eu quiser abrir isto aqui,
eu teria aqui, tanto 2 elevado a 6, seriam 64 combinações, né? Então, eu não quero olhar para isso. O que me interessa aqui para identificar a classe, estava a dizer, para identificar a classe, se estiver no sistema binário, só tens que olhar o bit que está mais à esquerda. Okay? Na classe A, já convencionou-se que se o bit que está mais à esquerda, portanto, este 0, este bit está aqui, se for 0, não interessa mais nada que está aqui à frente. Basta começar com 0. Vamos olhar um sistema binário, a representação binária. Se começar com 0, então este endereço é da classe A. Se começar com 0, desculpa. Portanto, não interessa o que vem a seguir, ok? Deixa-me só apagar aqui para não fazer confusão. Pode dizer, se começar, por exemplo, com 0, a seguir pode ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, depois ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu tenho que controlar aqui são os bits mais significativos. Portanto, se o meu endereço IP começar com 0, estou a dizer que este endereço IP pertence à classe B, ok? Se começar com 0, este endereço pertence à classe B. Se começar com 0, não interessa os outros valores que eu vou ter aqui, então este endereço pertence à classe C. Se começar com 0, não interessa os outros valores, então este endereço pertence à classe E. Se começar com não interessa os outros valores, então este endereço pertence à classe E. Ok? Então, como identificar a classe a que pertence um determinado IP? Se estiver no sistema binário, eu tenho que controlar os bits que estão mais à esquerda. Esta tabela que vocês estão a ver aqui resume o que eu estava a explicar há pouco tempo. Temos 5 classes de A a E. Para que o endereço seja da classe A, o bit mais à esquerda, que é este, tem que começar sempre com 0. Eu estava ali a mostrar exemplos de endereços IP no formato binário. Vocês têm lá nos exercícios, eu peço para vocês identificarem a classe a que pertence um determinado IP se o IP estiver no sistema binário. Então, o que vocês vão fazer lá? Vocês vão verificar os bits mais para a esquerda. Começa com 0. Se começar com 0, é classe A. Começa com 10. Os padrões são estes, não é para vir ver 100. Não temos um padrão 100 aqui. Temos padrão 0, é fácil até de fixar. 0, 10, 110, 1110, 1111. É fácil de fixar esse padrão. Então, e é sequencial. Quando vais agregando as classes. 0, classe A, 10, classe B, assim sucessivamente, ok? Então, se o IP começa com 0, é classe A. Se começar com 10, classe B. Se começar com 110, classe C. Se começar com 1110, classe T. Se começar com 1111, classe E. É tão simples quanto isso. Isso é no sistema binário. Portanto, eu controlo a forma como ele começa. Agora, no sistema decimal, como é que eu vou saber a que classe é que pertence um determinado IP? Para eu saber a classe, tem que olhar também no primeiro octeto, ok? Porque um IP pode ser, por exemplo, vamos lá, só para não ter que partilhar o coisa aqui, acho que dá para escrever aqui ou não. Ok, dá. O IP podia ser, por exemplo, 10, 2, 0, 2. 10, 2, 0, 2. Então, eu podia perguntar aqui, a que classe é que pertence este IP? Então, para tu saberes a classe a que este IP pertence, tu só tens que vir verificar o primeiro octeto, não é para olhar o segundo e o terceiro octeto. Identifica essa classe olhando para o primeiro octeto. Ok? Se o valor do primeiro octeto estiver dentro deste intervalo, então é da classe A. Se estiver dentro deste intervalo, é da classe B. Se estiver dentro deste intervalo, classe C, assim sucessivamente. Então, vocês iam perguntar, eu tenho que decorar isto. Se quiser, decora. Mas é possível chegar a esses valores sem decorar. Ok? Está explicado lá na aula teórica ou não? Está explicado? Ok? Como é que a gente faz para chegar a estes valores aqui?
É só lembrar que para eu chegar a estes valores, é conversão, na verdade, de binário para decimal. Então, como é que se faz? Se este bit é fixo, é 0, então os outros 7 podem variar. Podem variar de onde para onde? Desde o valor mínimo, que é quando tudo estiver a 0, até o valor máximo, que é quando tudo estiver a 1. Ok? Lembrando que o bit mais à esquerda é sempre 0, o que varia são os últimos 7. Então, essa variação podia ser 0, 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, vai variando isto tudo aqui. Então, para nós não andarmos a calcular todas as variações, vamos pegar os seus extremos, os seus limites. Vamos chamar quando tudo está a 0, de limite inferior, quando tudo está a 1, de limite superior, mantendo fixo o bit que se convencionou que seria fixo. Neste caso, disse que 0 seria fixo. Então, se 0 é fixo, os outros 7 podem ser tudo 0. Se eu achar o equivalente decimal de tudo a 0, sabemos converter de binário para decimal, certo? É só multiplicar o coeficiente vezes o valor correspondente à potência desta posição. Portanto, seria 0 vezes 2 elevado a 7, mais 0 vezes 2 elevado a 6, assim sucessivamente, certo? E depois somávamos o resultado para poder obter aqui o resultado final. Como todos os coeficientes aqui estão a 0, então o equivalente decimal vai dar 0. Para dar 127, se tudo isto aqui está a 1 e eu achar que fizer a conversão de binário para decimal, é de chegar a 127. A outra forma, outro truque que eu costumo mostrar aqui é, para eu saber o equivalente decimal de tudo isto aqui, se todos os bits estão a 1, então eu tenho que saber qual é o equivalente decimal deste bit a seguir. O equivalente decimal deste aqui é 128, o peso deste é 128, certo? Porque isto é 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, até chegamos a 2 elevado a 0. Se é 128, então tudo que está lá atrás é esta posição menos 1. Então ficou 127. Mas não vamos andar encher aqui de métodos porque ainda temos muitas coisas para aprender. Então, vamos pegar o fácil. Vocês sabem que no sistema binário, para poder identificar, devem conhecer o padrão. No sistema decimal, devem conhecer o intervalo. Então, a recomendação que eu deixo, isto é básico, vocês devem ter isto na ponta da língua. Não vão estar um dia a dia, alguém vai dar um endereço IP e de repente diz assim, e pergunta, que classe é que pertence a este IP? Qual é a classe? E tu não podes dizer, deixa-me lá converter de binário para decimal, ou deixa-me lá ir consultar lá na tabela para ver, já deve conhecer isso de cor, tem que saber, tem que conhecer essa tabela, ok? Então, qual é a recomendação que eu vou deixar? Todos os dias, pelo menos por uma semana, até fixar isto, deve conhecer este padrão, associar a classe e conhecer este intervalo, associar a classe. Agora, qual é o cuidado que eu gostaria de chamar aqui? O 0 nós não usamos, está reservado. 127 também está reservado para loopback. Ok? Logo, na classe A, os IPs que nós podemos atribuir vai variar de 1 até 126. Ok? Agora, lá na aula teórica, há um slide, há uma passagem que eu mostro os IPs privados, reservados, ok? Então, vocês devem identificar esses IPs reservados. Não é para decorar, é só para saber que existe, ok? O importante é que vocês saberem este padrão e conhecer este intervalo. Então, fazendo cálculos matemáticos, nós conseguimos chegar a estes intervalos, a estes valores todos estão aqui, mas isto não é importante agora. Vamos analisar daqui a nada. Eu pus aqui para trás a conclusão, porque estava a explicar lá na aula teórica, ok? Então, vamos agora passar para uma outra parte da aula, ainda sobre endereçamento IP. Não falamos ainda sobre as subnets, ok? Vamos passar por uma parte importante da aula, que é identificarmos, portanto, os IPs privados. Então, nós temos que temos 5 classes de endereços IP. Temos a classe A até a classe E. Então, naquele diagrama que nós vimos iniciar lá no curso, no coisa, este diagrama, o endereçamento que eu vou utilizar aqui tem que ser privado. Só quando eu vou para a internet, ok? É que eu vou usar IPs públicos. Mas aqui nas minhas LANs, WANs, etc., eu vou usar IP privado. E vamos ver no capítulo 12, faço NAT
Portanto, converto os meus endereços privados para poder ir à rua. Eu não estou a dizer que aqui dentro não possam existir endereços públicos. Depende daquilo que é o seu interesse. Mas, regra geral, nas redes privadas, nas nossas redes, nas nossas LAN, nos nossos escritórios, nas nossas empresas, os IPs vão estar aqui embaixo, onde ser IPs privados. Por quê? Porque esses IPs privados eu posso usar como eu quiser. Não tenho que comprar. Estão disponíveis. Mas, entretanto, quando eu quero ir à rua, a rua tem que ter IPs públicos únicos roteados. Por quê? Se alguém que está em Brasil quiser vir a uma empresa em Moçambique, o pacote deve viajar e chegar àquele IP público vendido à empresa em Moçambique. Então, já não posso usar os IPs privados. Os IPs privados não são roteados na internet. Por quê? Porque senão um que está no Brasil tem a rede 10, um que está em Moçambique tem a rede 10. Então, como é que eu vou conseguir chegar à rede 10? Qual das redes 10 eu vou conseguir chegar? Não é de saber. Então, a nível das ligações públicas para a rua, os IPs devem ser públicos. Enquanto que aqui embaixo, nas LANs, os IPs devem ser privados. Por isso é que vamos falar agora dos IPs privados. Então, a classe A, B e C são as classes usadas para podermos extrair os IPs, quer privados, quer públicos, para poder atribuir aos nossos hosts. Classe D é usado para multicast, vamos ver mais à frente, porque multicast já explicamos um bocadinho lá no capítulo 2, penso que deve estar lá. O E está reservado. Então, as classes que nos interessam aqui para falarmos do que vem a seguir, subnet, etc. Classe A, B, C. Ok? Então, o que é que se convencionou aqui? Convencionou-se que na classe A, lembra-se, a classe A varia de 0 a 127. Estou a falar do primeiro oteto. O segundo, terceiro e quarto oteto não interessa. Entretanto, como os 0 e 127 estão reservados, então o primeiro oteto vão ter valores que variam sempre de 1 a 126. Por exemplo, eu podia ter, vamos lá, um IP 10.551, ok? Podia ter um IP 10.551. Como o 10 está no primeiro oteto, está dentro deste intervalo, então é da classe A, certo? Então, convencionou-se o seguinte, que na classe A existiria apenas uma rede privada, que é a rede 10.0.0.0/8, ok? Todo o resto são redes públicas, portanto, são roteáveis na internet. Agora, esta rede eu posso usar para atribuir IPs a partir dela. Lembra-se que esta é uma rede de partida, ok? É uma rede mãe. Eu posso pegar esta rede para atribuir a PCs, tirar IPs daqui e atribuir a PCs na minha rede, ok? Agora, qual é o cuidado que eu tenho, o que é que eu tenho que observar aqui, o que é que eu tenho que ter atenção aqui? Ok, a atenção que eu tenho que ter aqui é simples, ok? É que se é uma rede, vamos começar aqui por definir questões básicas. Vamos a dizer que na classe A eu só tenho uma rede privada, ok? Se é da classe A, convencionou-se que a máscara padrão da classe A é uma /8, ou seja, 255.0.0.0, ok? Dizer uma /8 é mesmo dizer 255.0.0.0, ok? Penso que estamos juntos em relação a isso. Entretanto, o que é que eu tenho que perceber aqui? Na classe A só tenho uma rede /8, uma rede privada, ok? Na classe A tenho uma rede privada /8, ou seja, esta rede pode ser utilizada para extrair IPs e alocar aos meus PCs. Dizer /8 mesmo dizer 255.0.0.0. Então, a questão que surge é, naquele nosso diagrama que eu mostrei com várias redes ali, etc., era possível usar esta rede aqui para atribuir IPs aos meus hosts? Não sei se me fiz entender ou não.
nesta rede aqui, é possível que eu use aquela rede 10.0.0.0.8 para pegar aquela rede e atribuir IPs aos meus hostes aqui? Portanto, tendo em conta que isto tudo aqui é uma rede privada, até aqui, né? Tudo isto é rede privada. Então, a resposta é não. Ok? Se vocês estão a ouvir, já deviam ter respondido. Deviam ser mais flexíveis a responder. Mas a resposta é não. Por quê? Porque aquela rede é única. Eu só consigo, portanto, pegar aquela rede e atribuir a uma única parte da rede aqui. Por quê? Lembre-se que cada interface de router representa uma rede. Então, se na classe A eu só tenho a rede 10.0.0.8, significa que, por exemplo, só aqui embaixo, ok? As interfaces todos estiverem aqui vão ter IPs, mas os demais não têm IPs, não podem falar com ninguém porque não têm IPs, ok? Então, quando convencionou-se que na classe A nós só teríamos uma única rede, estava-se, aliás, a olhar na seguinte perspectiva. A quantidade de zeros que sobram na minha máscara vão me dar a quantidade de hosts possíveis de ter tanto na minha rede. Estou a dizer o quê? Estou a dizer que eu só tenho uma única rede com a quantidade de hosts. Para calcular a quantidade de hosts, a gente faz 2 elevado, ok? Onde está o coisa aqui? 2 elevado a x, ok? Para eu poder calcular a quantidade de hosts, faço 2 elevado a x, onde x é a quantidade de zeros que me sobrou na máscara, ok? Então, se a minha máscara é /8, significa que tenho 24 zeros que sobram. Então, a quantidade de IPs é 2 elevado a 24, ok? Entretanto, deve-se fazer sempre -2. Por quê? Deve-se reservar o endereço de rede e broadcast. O endereço de rede não se atribui a ninguém. Eu uso o endereço de rede para, a partir de lá, extrair IPs. Uso o broadcast para, quando quiser falar com todos que estão na rede, ao mesmo tempo, mandar o pacote para o endereço broadcast, certo? Então, faço -2, tenho que reservar o endereço de rede e broadcast. Ok? Então, uma rede de classe A vai me dar, só tenho, aliás, com esta rede aqui, convencionou-se que eu só teria uma rede privada, classe A, com, quantos milhões? 2 bilhões e tal de hosts. Então, é uma rede muito grande. Ok? Vamos ver ali quando eu voltar a partilhar o PowerPoint. Ok? Que vamos ter 16 milhões. 16 milhões de hosts. Ok? É muito host no mundo da rede. Portanto, eu teria, se voltarmos para aquele nosso diagrama inicial, teria uma rede grande com muitos hosts que podia trazer aqui problemas de desempenho. Ok? Segurança, etc. Então, convencionou-se, já dissemos que na classe A tenho uma única rede privada. O resto são redes públicas ou reservadas. Estamos juntos, né? Na classe B, portanto, repetindo, convencionou-se que teria na classe A uma rede privada com máscara /8. Dizer máscara /8 é o mesmo que dizer 255.0.0.0, né? Portanto, tem 8 uns, o resto são zeros, ok? Agora, outro detalhe importante aqui que eu tenho que vos alertar já. Para a classe A, convencionou-se também que existiriam fórmulas para poder, portanto, representar a classe e facilitar essa questão de interpretação dos IPs, né? Convencionou-se que na classe A a fórmula seria network, host, host, host. O que isso significa? Significa que o primeiro octeto permanece fixo e o segundo, terceiro e quarto octeto podem variar. Ok? Antes de falarmos da classe B, o que eu estou aqui a querer dizer?
Estou a dizer que, neste exemplo, como é que eu conseguiria ver que 12 IPs pertencem à mesma rede? Eu só tenho uma única rede de classe A, certo? Então, para que 2 ou mais hosts pertençam à mesma rede, os IPs que eles têm devem ser extraídos da mesma rede mãe. E na classe A, convencionou-se que a forma seria network, host, host, host. Ou seja, se é network, host, 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 é graças à máscara. Quando a gente diz /8, estamos a dizer que os primeiros 8 bits podem ficar fixos. Os restantes podem variar. Quais são os restantes? Os restantes 24. 8 por cada oteto. Portanto, o segundo, terceiro e quarto oteto. Então, a máscara é muito importante. Por quê? Porque ela faz a separação da componente de rede e da componente do host. A componente de rede, quando a gente diz componente de rede, não estamos a dizer endereço de rede. Estamos a dizer qual é a parte que deve ficar fixa e qual é aquela que deve variar. Então, todos os hosts que fazem parte da mesma rede vão ter a componente de rede fixa. E a componente do host varia. Varia por quê? Porque um pode ser 1, outro pode ser 2. O 1 é para uma máquina 1, o 2 é para outra máquina 2. Por exemplo, neste exemplo aqui nós temos o endereço, temos a rede 10, 0.0.0/8, certo? Então, se eu quiser atribuir IPs às minhas máquinas, quais são os IPs possíveis de atribuir? Seria 10.0.0.1, por exemplo. Por que este IP seria um IP possível de atribuir? Porque o primeiro oteto, eu não vou voltar a abrir aqui e explicar, claro que o primeiro oteto deve variar, os valores possíveis é de 0 até 255. Está explicado na aula teórica, eu disse porque é de 0 a 255. Temos 8 bits, ok? Então, só é possível ter 256 combinações. Então, vai variar de 0 até 255, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, estava a dizer que na classe a componente, pegando esse exemplo concreto, a componente de rede fica fixa, que é a 10, o resto aqui pode variar. Esta componente que pode variar é para eu poder atribuir aos meus hosts na rede. Ok? Então, como é que ela pode variar aqui? Eu vou variar de 1 até 250, portanto, de 0 até 255 no quarto oteto. Ok? Vou variar de 0 até 255 no quarto oteto. Quando acabar as combinações do quarto oteto, vou atacar o terceiro oteto, mudo para a unidade e vou variando aqui novamente, ok? Até acabar tudo isso. Mas eu voltarei a falar quando vamos a falar sobre portanto, como identificar os endereços de rede, broadcast, IPs válidos, vamos voltar a falar. Aqui só estamos a fazer uma pequena introdução ainda, ok? Então, o outro IP seria, por exemplo, o 10.0.0.5. O outro IP podia ser, por exemplo, o 10.255.29. Estes PCs, os hosts que têm esses IPs, eles estão na mesma rede. Até eu devia perguntar a vocês, estão na mesma rede ou não? Portanto, a resposta é sim, estão na mesma rede. Por quê? Eles estão na mesma rede porque a componente de rede é a mesma. Portanto, a parte que deve ficar fixa é o primeiro oteto, que é 10. Todos eles têm 10. O segundo, o terceiro e o quarto oteto, não interessa qual é o valor. Porque estamos aqui a falar de uma máscara /8, tudo depende da máscara. Estamos a falar aqui de endereço padrão, endereço classe full ainda, ok? Então, esta máscara é chamada de máscara padrão ou classe full, ok? Por quê? Porque ele tem aquele endereço padrão que foi definido, foi convencionado, tanto que era /8 para a classe A. Recapitulando, na classe A tenho uma rede privada, que é a rede 10.0.0.0/8. 0/8 é 255.0.0.0. E a fórmula usada para identificar tanto o endereço classe A, padrão, é esta, network, host, host, host. Isso significa o quê? O network significa que este primeiro oteto deve permanecer fixo. E o segundo, terceiro e quarto podem variar. Então, todas as máquinas que estão na mesma rede vão ter o primeiro oteto fixo. Mas quem regula isso é a máscara. Ok, então,
Na classe A, única rede privada 10.0.0.0/8. 0/8 vezes 255.0.0.0, ok? E tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Network host. Ok? Para dizer que o primeiro octeto permanece fixo, segundo, terceiro e quarto podem variar. Então, todas as máquinas que tiverem primeiro octeto igual, portanto, terceira classe A, né? Vai ser sempre 10, porque sempre só existe um único endereço privado. Na classe A vai ser sempre isto. Vai ser 10 e o valor aqui os valores aqui vão variar no segundo, terceiro e quarto octeto, ok? Na classe B, convencionou-se que teríamos 16 redes privadas. Lembre-se que classe B varia de onde para onde? De 128 até 191. Estava só a recapitular aquilo que falámos. Na classe A, uma única rede privada, /8, máscara padrão está aqui, fórmula padrão está aqui. Significa que /8, primeiro octeto tem que ser fixo, segundo, terceiro e quarto octeto podem variar, ok? Então, na classe B, lembre-se que a classe B pode-se variar de 128 até 191, certo? Então, na classe B, convencionou-se que teríamos 16 redes privadas. Na classe A só temos uma. Na classe B temos 16 redes privadas. Quais? Seriam, portanto, a primeira seria 172.16.00/16, ok? Antes de eu avançar, portanto, para as demais aqui, vamos lá representar aqui a questão da máscara padrão, etc. A máscara padrão da classe B, se nós temos /16, o que isso significa? São 16 uns, certo? Porque não vamos atrapalhar aqui. Quando a gente diz /16 ou /8, vamos voltar para aqui. Quando a gente diz /8, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer, na verdade, que a nossa máscara é binária. Isso é a quantidade de bits. É mesmo dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto são zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Estou a dizer, portanto, isto, lembrem-se vocês que a máscara é uma série contínua de uns, o resto são zeros, está aqui, uns contínuos, o resto são zeros. Quando eu digo /8, estou a dizer, na verdade, que a minha máscara tem 8 uns, o resto são zeros. Ok? Se eu converter isto aqui para decimal, vai dar 255. Convertendo isto para decimal dá 0. Convertendo isto para decimal dá 0. Convertendo isto para decimal dá 0. Ok? Então, quando eu digo /16, estou a dizer o quê? Que a minha máscara tem 16 uns no formato binário. Tem 16 uns. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto são 0. 8 zeros. 8 zeros. Ok? Então, o que é /16 no formato decimal? Se eu converter isto, é o mesmo que dizer 255.255.00. Ok? Então, a máscara padrão da classe B é 255.255.00. Como a máscara é /16, mas eu aqui não tenho que inventar nada. Ok, antes de eu continuar aqui com as classes, talvez vamos ter que dividir essa sessão, vamos até tarde, temos muita coisa para ver. E nós já estamos a falar de introdução do endereçamento de IP. Ok, antes de falarmos da classe C, vamos recapitular. Na classe A, nós temos, portanto, a fórmula network host, que significa que, aliás, lembrando que nós temos uma /8, né? A máscara padrão da classe A é uma /8. O que significa? Significa que o primeiro octeto fica fixo e os últimos 3 podem variar, ok?
E de 0/8, nós vimos que podemos representar isto em binário, decimal, hexadecimal, mas vamos concentrar no binário e hexadecimal, okay? Desculpa, e decimal. Então 0/8 significa que no primeiro octeto eu tenho 8 uns, ok? O resto são zeros, ok? Por não estar certo aqui a quantidade, mas pronto. O resto são zeros, lembrando que são 32 bits. Portanto, no formato decimal, se eu for a converter isto, ficaria com 255,000, ok? E dissemos que na classe A só existe uma única rede privada. Na classe A só existe uma única rede privada que é 10.000/8, ok? Na classe B, a máscara padrão é /16, ok? O que significa? Significa que eu tenho 16 uns na máscara, ok? Portanto, tenho os primeiros 8, os outros 8 no segundo octeto, o resto, o terceiro octeto é 0, o quarto octeto é 0. Se for a converter isto para decimal, seria 255,000, ok? E a fórmula padrão seria o que? Network, host. Ok? Estamos a dizer o quê? A máscara já nos guia. Quando ela nos diz /16, estamos a dizer que o primeiro e o segundo octeto ficam fixos, ok? Porque estão ativos, estão a uns. Mas que octetos? Dos endereços. Não é octetos da máscara. A máscara é para nos orientar, é para nos guiar, dizer o que é que vai ficar fixo no endereço IP, o que é que vai variar, ok? Então, se a fórmula é esta, network, host, então estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que os primeiros dois octetos ficam fixos, os últimos dois podem variar, que é para nós podermos extrair IPs para poder alocar as máquinas. E convencionou-se que na classe B nós teríamos 16 IPs, 16 redes, desculpa, privadas. Portanto, 172.16.00, 172.17.00/16, né? 172.18.00/16, ok? Reticências até 172.31.00/16, ok? Então, seriam 16 redes. Penso que deve estar claro aqui. 16 até 31 são 16 redes, começamos a contar a partir de 16. Então, se eu tivesse que pegar esta rede aqui e atribuir IPs aos meus hosts, ok? Tem 16 redes, esta é a primeira. Então, o que é que eu faria aqui? Por causa da fórmula que diz network, host, mas também tem aqui /16, diz que os primeiros dois ficam fixos. Então, eu teria sempre um 172.16.0.1 como primeiro IP, ok? A seguir um 172.16.0.2, ok? Isto pode variar até eu chegar a uma fase em que tenho um 172.16, não é? 16, 255, 250, até um 72, 16, 255, 254, que seria o último IP válido, porque se vamos a reparar, este primeiro aqui é de rede, o último, que seria o 172, 16, 255, 255, seria do broadcast. Ok, vamos explicar já porquê. Então, se formos a reparar, 172.16 é a parte que está fixa para todos. 172.16, 172.16 está fixa para todos. Ok? Não se enganem aqui quando vem 00, porque esta componente dos hosts aqui ela pode variar. Ok? Para eu começar a variar esta parte aqui, as combinações do quarto octeto devem ter acabado, que é para poder variar, porque aqui, é por isso que aqui está a aparentar estar fixo, mas na verdade fomos a ver, nós abrimos mais para frente, vimos que olha, para dentro ficar 0 podia ser 255, então a parte que fica em comum é um 172.16, por quê? Porque a máscara instrui, ok? A máscara orienta, diz que 16 bits devem ficar fixos, primeiro octeto tem 8 bits, segundo octeto 8 bits, então 8 mais 8, 16, ou seja, o primeiro e o segundo octeto são fixos, ok? Na classe C, nós temos a máscara padrão /24, ou seja, a máscara tem 24 uns. Portanto, o primeiro octeto, 8 uns, o segundo octeto, eu não posso representar os 24 uns num octeto, porque cada octeto só tem 8 bits, então vou distribuir os 24 bits por cada octeto. Foi mesmo que fizemos aqui, distribuímos 16 bits
que é por 2 otetos. Aqui tínhamos só 8 bits, então 8 uns, então ficamos com 8 uns no primeiro oteto. Ok? Então o terceiro oteto a 1, o quarto oteto a 0. Se eu for representar em decimal, é só converter isto, ficaria com 255, 255, 255, 0. Ok? Fazer a conversão de binário para decimal nós já sabemos. Vimos lá quando estamos a fazer a conversão de sistemas binários, de sistemas de numeração. Ok? Então, a fórmula seria padrão network host. Estamos a dizer o quê aqui? Estamos a dizer que a componente que fica fixa são os primeiros 3. Esta aqui pode variar para poder extrair IPs e alocar aos hosts. Então, convencionou-se que na classe C eu teria 256 redes privadas. Portanto, estamos a falar aqui de IPs privados. Na classe A, tenho a rede 10.000/8 privado. Na classe B, 172.16.00, 172.17.00 até 31. Ok? São privadas. São 16 redes. Na classe C tem 256 redes privadas. A primeira seria 192.168. Ok? 0, 0. Lembrem-se vocês dos intervalos, né? Nós temos que a classe C, por exemplo, começa de 192 até 223. Ok? O primeiro oteto. Identificamos as classes a partir do primeiro, olhando apenas para o primeiro oteto. Logo na classe C, apesar de eu ter este intervalo, convencionou-se que se o primeiro oteto for 192 e o segundo oteto 168, ok? E o terceiro oteto variar em unidade, então são redes privadas, são redes privadas, ok? Convencionou-se que são redes privadas. Então a primeira rede seria 192.168.0/24, a segunda 192.168.10/24, a terceira 192.168.20/24, 192.168.30/24. Portanto, são redes. Esta é a primeira rede, esta é a segunda, esta é a terceira, esta é a quarta. Reticências, ok? Reticências até 192.168.255, ok? 0/24, ok? Portanto, esta seria a última rede possível. São 256. Se formos a reparar o terceiro oteto, varia de 0 até 255. Então, são 256 redes. Então, se eu pegasse esta rede aqui, teria como endereço de rede a 192.168.00. Broadcast 192.168.0.255. Ok? Então, de forma resumida, falamos, portanto, das redes privadas que existem aqui em cada classe. Na classe A tem uma, B 16, classe C 256, as respectivas máscaras padrão, portanto, são as máscaras que vão acompanhar os endereços classe full, portanto, os endereços padrão, aqueles que vêm com a máscara que foram convencionadas. Na classe C, máscara 24, B 16, A 8, ok? Podemos representar a máscara no formato binário, decimal e hexadecimal, mas interessa-nos aqui falar destes dois formatos. Depois tem essa forma padrão que na verdade está a acompanhar a máscara. Portanto, representar a máscara, colocar isto é a mesma coisa. Ok? Ok. A primeira questão, antes de eu avançar aqui com o endereço de rede, broadcast, IPs válidos, a questão que ficaria, portanto, podíamos usar aqui como algo prático, seria, por exemplo, como é que eu alocaria estas redes aqui na prática? Como é que eu havia de alocar? Estamos a falar aqui que existem redes, etc. Se nós pegarmos este nosso cenário, na classe A nós só temos uma única rede, ok? Privada. E nós temos que aqui nas nossas LANs, WANs, vamos usar a rede privada. IPs públicos é quando formos à internet, ok? Então, se eu tenho a rede 10, eu não vou conseguir usar a rede 10 como máscara padrão para endereçar aqui todo o meu cenário, porque é uma rede, só eu aqui tenho várias redes. Lembra vocês que cada interface do router representa uma rede. Quantos routers tenho aqui? Então, quantas redes eu tenho? São várias, ok? Logo, na classe A, eu só conseguiria, por exemplo, endereçar uma parte da rede toda. Só vou endereçar, por exemplo, esta parte aqui. E os outros não teriam IP. Então, eu não posso usar a classe A para resolver este problema, ok? Se eu pegar a classe B tem 16 redes, então eu teria que ver se com classe B eu conseguiria resolver o meu problema aqui. Mas depois tem a classe C que tem 256 redes. Com 256 redes, certeza eu conseguiria resolver este problema. Assim, pelo menos já olho no
consigo ver que dá para resolver este problema aqui, ok? Então teria a rede 192.168.0.0 aqui a representar este domínio broadcast, depois a rede 192.168.1.0 a representar este, assim sucessivamente. Então dá para alocar aqui tanto as 256 redes e até podiam sobrar. Então, essa seria uma aplicação prática, pegar uma daquelas redes privadas que nós vimos e associar a cada um dos interfaces. Não estou a dizer que vamos configurar a rede no interface, estou a dizer que depois de pormos o IP no interface, porque o router também é visto na verdade como host, então tem que ter IP. E com base no IP e a máscara ele faz um cálculo lógico para construir a tabela de routing, daí que ele acaba, portanto, sabendo qual é a rede que está associada a cada interface. Ok? Vamos ver então o endereço de rede e endereço de broadcast. Como é que eu consigo identificar o endereço de rede, endereço de broadcast e por fim os IPs válidos? Já falamos que o endereço de rede representa a rede, portanto é a partir daquele endereço de partida que eu vou extrair endereços para alocar os meus hosts. Broadcast representa, portanto, o endereço que é usado quando se pretende enviar algum broadcast, certo? Ótimo. E os IPs válidos, o que seriam? Portanto, são aqueles IPs que eu vou usar para alocar as minhas máquinas, os meus PCs, servidores, routers, etc, etc. Ok? São os IPs válidos, são os que eu vou utilizar. Então, fixem o seguinte. É recomendável encontrar o endereço de rede e depois o endereço de broadcast. Os IPs válidos vão estar entre o endereço de rede e o endereço de broadcast. Ok? Mas, antes de eu falar sobre isso, é importante perceber o seguinte. Existem vários métodos para eu identificar o endereço de rede e o endereço de broadcast. Nós vimos um método que é baseado na fórmula, que é o que nós vamos usar aqui para explicar isto de forma que seja rápida, resolvemos este assunto. Estamos a trabalhar até com classe máscaras padrão, então não se pode levar muito tempo. Mas existe o método binário, ok? O método binário, que é este aqui, eu explico lá na aula teórica, portanto consiste em fazer uma operação de multiplicação, que é um AND aqui binário, um AND lógico, entre o IP, ok, e a máscara. Eu vou obter o endereço de rede, portanto, dado o IP e máscara, faço a multiplicação lógica, apanho o endereço de rede. Depois, para obter o endereço de broadcast, é só uma questão de fazer multiplicar, aliás, adicionar o endereço IP com a máscara invertida. Portanto, eu só inverti aqui na componente dos hosts, mas podia inverter aqui também na componente dos PCs, de rede, desculpa, e fazer uma soma sem transporte. Ok? Fazendo a soma sem transporte, vou apanhar o endereço. E fazendo a soma sem transporte, vou apanhar o endereço de broadcast. Ok? Mas, entretanto, nós queremos falar do outro método. Ok? Que é o método da fórmula. Então, a teoria é simples. Diz aqui que o endereço IP que tenha apenas, aqui é um exemplo, né? Um endereço IP que tenha apenas zeros na posição ou o teto dos hosts é designado, portanto, de endereço de rede ou network address. Mas se tiver 255 em decimal ou uns em binário, tanto na posição dos hosts, é designado de endereço de broadcast ou broadcast address. Ok? Estou a dizer o que aqui? Por exemplo, se eu pegar esta fórmula aqui, a network host, estou a dizer que se a componente dos hosts está aqui e for 0, não interessa o primeiro, o segundo, o terceiro teto, basta a componente dos hosts estiver a 0. Então, esse endereço é de rede. Por exemplo, isto aqui é endereço de rede. Estão a ver? Este aqui é outro endereço de rede. Este é outro endereço de rede. Por quê? A componente dos hosts está a 0. Ok? Obedecendo esta fórmula, se a componente dos hosts, que é o último teto, estiver a 0, então este endereço é de rede. Mas, se o último teto para a classe C, portanto, a componente dos hosts estiver a 255 em decimal ou tudo a 1 em binário, é o endereço do broadcast. Estamos a dizer o quê?
Se eu pegar aqui, por exemplo, a rede 192.168.10/24, isto é o endereço de rede, porque a componente de rede termina com 0. Entretanto, o 192.168.1.255, a componente dos hosts, /24, né? A componente dos hosts termina com 255. Então, este endereço todo aqui é de broadcast. Portanto, o endereço é este, né? Isto é máscara, está a acompanhar o endereço. Então, este endereço é de broadcast. Ok? Rede no uso, está reservado para representar a rede broadcast, quando pretende falar com todos em simultâneo. Está reservado. Então, os IPs que podem ser alocados, que podem ser usados, vão variar de 192, portanto, vão variar de 192.168.1.1 até 192.168, portanto, 192.168.1.254. Portanto, este seria o primeiro IP válido, o segundo seria o 2, o terceiro o 3, assim sucessivamente, até o 254, que seria o último válido, porque o 255 é broadcast. Estamos juntos? Vou repetir. Se eu já tenho endereço de rede, portanto, quando a componente dos hosts está a 0, e tenho endereço de broadcast, quando a componente dos hosts está a 255, os IPs que eu preciso para atribuir as minhas máquinas na rede vai variar de 192.168.1 até 192.168.1.254, se a rede for esta. Claro que se a rede fosse 2.0, ia variar de 192.168.2.1 até 192.168.2.254. Ok? Na classe B, a fórmula é esta: network, host. Estamos a dizer o que aqui? Estamos a dizer que para ser endereço de rede, não interessa o primeiro e o segundo teto, mas se o terceiro e o quarto teto estiver a 0, que é o caso que estão a ver aqui, é endereço de rede. Se estiver a 255 em decimal ou tudo a 1 em binário, é endereço de broadcast. Por exemplo, se eu pegar a rede 18, ok? Se pegarmos a rede 18, portanto, se pegarmos a rede 172.18.00, este é o endereço de rede. Por quê? Porque a componente dos hosts termina com 00. Portanto, as duas componentes do host numa barra 16 devem terminar em 00 para ser endereço de rede. O que significa? Se terminar, por exemplo, se fosse 172.18.20/16, isto aqui já não pode ser endereço de rede, é um IP válido. Por quê? Porque para ser endereço de rede, os dois últimos outeiros devem estar zerados. Se os dois não estiverem zerados, é um IP válido. Estamos juntos? Ok? Para ser broadcast, os últimos... Portanto, dizia eu que se os dois não terminarem em 00, pode ser IP válido ou broadcast. Ok? Por exemplo, neste caso, se eu tiver um 172.18.255, é endereço de broadcast. Por quê? Porque os dois últimos outeiros terminam com 255, ok? E não terminam com 00. Okay? Se terminar com 00 é rede. Se os dois últimos forem 255 é broadcast. Logo, os IPs válidos vão estar entre endereço de rede e broadcast, ok? Por exemplo, o 172.18.01 seria o primeiro IP válido. O segundo, 172.18.02, ok? Assim sucessivamente. Podia apanhar, por exemplo, 172.18. Lembre-se que esses dois aqui ficam fixos por causa da máscara, que é barra 16. Estamos a dizer que os primeiros 16 bits devem ficar fixos. Então, se eu tiver, por exemplo, 8.59, seria outro IP válido, ok? 172.18.254.225. Também é um IP válido, porque está entre o endereço de rede e broadcast. Logo, os IPs válidos vão variar de onde até onde? É simples, para eu saber a variação, o primeiro IP válido é o endereço de rede mais 1. Então, se a rede é 00, portanto 01 é o primeiro válido. O último válido seria broadcast menos 1. Ou seja, se o broadcast é 255, é só vir no último teto e mudar para 172. Aliás, é só mudar o último teto para 254. Então, seria 255 menos 1. Ok? Estes seriam os IPs válidos. São muitos IPs. Quantos IPs? Nós vimos lá na fórmula como é que calculamos, portanto, os IPs válidos. Ok? Para eu calcular os IPs válidos, existem fórmulas. Existe fórmula, aliás, que é
hosts válidos, portanto, hosts válidos vai ficar igual a 2, ok? Fica igual a 2 elevado a x, ok? Menos 2, este menos 2 não está elevado a x, está, portanto, na mesma linha que a base 2 aqui, ok? O que isso significa? Portanto, antes da gente pegar aqui o exemplo prático, ok? Isto significa que o x é a quantidade de zeros que sobra na máscara, ok? Vou começar com um exemplo mais fácil, que é da classe C. O que eu tenho na classe C? Eu disse que os hosts válidos seria igual a 2, não é? Elevado, okay? Para não complicar aqui, vou representar assim, 2 elevado a x, ok? Menos 2. O que isso significa? Estou a dizer que o x é a quantidade de zeros que sobra na máscara. Logo, uma classe C vai me dar tanto 2, vamos lá representar aqui parênteses, 2 elevado a 8, ok? Menos 2, que vai ficar 254. Ou seja, tem 256 IPs, mais desses 256, só tenho 254 válidos, ok? Neste exemplo aqui a gente consegue ver que é do 1 até 254. Por quê? Por que fazemos menos 2? Fazemos menos 2 porque tem que deixar de fora o endereço de rede e o endereço, tem que deixar de fora, portanto, o endereço de rede e o endereço de broadcast, ok? Então, este 8 vem de onde? Vamos lá esclarecer isto, tem que ficar claro. O 8 vem da quantidade de zeros que sobram na máscara. Logo, para eu saber a quantidade de hosts válidos, tenho que fazer 2 elevado à quantidade de zeros que sobram na máscara. Se a máscara acompanha o IP tem 32 bits, logo a máscara também tem 32 bits. Este barra 24 é a quantidade de uns. Então, para 32, que são zeros que faltam, são 8. Logo, 2 elevado a 8, menos 2, 254. Ok? E já sabemos que este oteto aqui é o teto que varia. A componente dos hosts é o teto onde vai variar. A componente de rede é a parte que fica fixa. Ok? E essa componente do host varia de onde para onde? Varia de 0 até 255, porque cada oteto tem 8 bits. Se eu fizer 2 elevado a 8 dá 256, mas como começamos a contar, a partir do 0 fica 255. Então é de 0 até 255. Entretanto, 0 representa a rede, 255, broadcast na classe C. Os IPs válidos vão variar de 1 até 254. Ok? Portanto, aqui vai variar no 1, 2, 3, 4, 5 até chegar a 254. 255 broadcast. Na classe B, se eu aplicar a fórmula, se estão 16 uns, quantos zeros ficaram? São 16 também, porque é 16 para 32. Porque faltam 16. Então, se eu fizer 2 elevado a 16 menos 2, é de ficar com 65.534 hosts válidos. Ok? Se eu vier aqui para classe A, onde está a forma da classe A? Está aqui. Na classe A tem uma barra 8. A forma também já diz, network só fica fixo um oteto, o resto são zeros. Logo, significa que eu hei de ter 2 elevado a 24 menos 2, que vai dar aproximadamente 17 milhões, então 16 milhões 377, alguma coisa. Então vamos dar aproximadamente 17 milhões de hosts. Conclusão, uma classe A só tem uma rede privada com 17 milhões de hosts aproximadamente. Então, se é uma rede grande que vai nos dar problemas aqui de desempenho, segurança, etc. Ok? Classe B, tenho 16 redes privadas e cada rede tem 65.534 hosts. Portanto, é uma rede também grande, mas é muito inferior comparativamente a esta aqui. Aqui só tenho uma com 17 milhões aproximadamente. Aqui tenho 16 com 65 mil cada rede, ok? Na classe C tenho 256 redes, portanto de 0 até 256 redes com 254 hosts válidos.
cada. Portanto, é uma rede típica que se tem muito utilizado, portanto, redes de pequena a média dimensão. Okay? Redes grandes, vamos ver quando falar sobre net, que temos que pegar a classe B ou a classe A. Okay? Na classe C, se a rede estiver acima de 254 hosts por cada VLAN, por cada rede, já não consigo resolver, portanto, como a classe C. Ok? Então, nós percebemos agora como identificar, como chegar ao endereço de rede, como chegar ao endereço de broadcast, como chegar aos IPs válidos. É tudo uma questão da aplicação de fórmula, ok? Dissemos que é endereço de rede, quando a componente dos hosts estiver toda zerada, broadcast, quando estiver toda 255, ok? IPs válidos vai estar sempre entre endereço de rede e broadcast, ok? É por isso que aconselhava primeiro apanhar endereço de rede e endereço de broadcast. E depois os IPs válidos estariam sempre entre o endereço de rede e o endereço de broadcast, ok? Então, a título de exemplo, nós ainda não começamos a ver os equipamentos e tal, mas vamos trazer aqui o nosso primeiro cenário prático, ok? A aplicação direta destes conceitos que estamos a ver aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma rede, um escritório, ok? Nós já vos ensinamos, portanto, nos ensinamos lá na plataforma a usar o Packet, então nós teremos dificuldade aqui de fazer o nosso primeiro laboratório simples, ok? Então vamos imaginar que nós temos um escritório, esse escritório ele está a começar, portanto é uma empresa que está a começar e não tem necessidade de se ligar à internet, ok? É um pouco estranho, mas pronto, não tem necessidade de se ligar à internet. Eles simplesmente precisam de partilhar ficheiros entre eles ali dentro, portanto, aceder à impressora que está partilhada, aceder a recursos que estão ali dentro. Eles não precisam de rede, não precisam de router, ok? Nesse cenário, aliás, eu até devia ter perguntado que equipamentos é que eles precisariam para garantir serviço nessa situação. Lembrando que eles não precisam de acesso à internet, só precisam de estar interligados, ok? Para garantir que haja comunicação entre os PCs ou hosts que estão na rede, ok? Então, a solução, ela pode ser wireless, ok? Dependendo dos equipamentos que estão lá, ou pode ser simplesmente wired, tanto com base em cabo, ou uma mistura de wireless com wired, ok? Vamos colocar, portanto, essa aproximação em que usamos cabo e wireless. Então, eu vou precisar de um switch, não preciso de router, ok? Só preciso de um equipamento que faz interligação dos hosts. Então, vou usar um switch, ok? Preciso de um switch. Ok? Está aqui o switch montado. Depois, preciso de um access point. Vamos dizer que eu preciso de um access point. Posso pegar este aqui, links, pode ser. Estamos a fazer uma mistura aqui, né? Preciso de PCs. Portanto, a empresa tem PCs. Ok? Uns têm laptop. Aqui. Tem impressora. Ok? Tem servidor. Então, supondo que esta empresa é pequena, ela tem menos de 100 trabalhadores. Tem menos de 100 trabalhadores e as máquinas, incluindo as máquinas, vou precisar do endereçamento que não passe a 120. E perspectiva de crescimento, portanto, eles já não vão contratar mais ninguém, ou se for a crescer, portanto, não vamos passar dos 150 nos próximos 10 anos. Então, podemos dizer assim, ok, vamos trabalhar, que tipo de classe é que nós usaríamos? Usaremos a classe A, B ou C. Portanto, a classe A, ela conseguiria me resolver o problema, mas eu teria uma rede muito grande. Portanto, só teria uma única rede, mas com muitos hosts. Na classe B, tem 16 possibilidades, posso pegar uma das redes da classe B com 65 mil, mas como já me estão a dizer que olha, a rede não vai crescer nos próximos 10 anos e nessa altura eu vou refazer os equipamentos, refazer o endereçamento, o plano de endereçamento, etc. Então, eu posso trabalhar com o endereço de classe C, porque a classe C ela vai me dar 254 IPs válidos. Ok? Podia, por exemplo, pegar a rede 192.168.10/24. Portanto, essa seria a minha rede. Eu vou pegar a rede 192.168.10/24. Ok? E já sabemos que essa rede tem 10 como endereço de rede, 255 como broadcast, IPs válidos vai de 1 até 254. Ok? Vou ampliar aqui só para ficar mais simples. Então,
O que é que nós precisamos de fazer aqui? Nós precisamos de interligar os equipamentos à rede. Ok? Como é que nós interligamos? Com cabo direto do PC para o switch. Ok? Escolhe uma porta qualquer. Ok? O outro também vem se ligar aqui, outro PC. Ok? Depois tem a impressora. A porta fácil se ligar aqui. Depois, bom, por uma questão de política, eu vou dizer que olha, os hosts vão da porta 1 do switch até, vamos dizer aqui neste caso até 10. Então, a partir, ok, até 15. Após 16 estão as máquinas de serviço. Tem aqui o servidor, depois tem a impressora, depois tem aqui o servidor. Ok, vou ligar o servidor na giga porque ele vai estar a receber muita demanda de tráfego, então convém que esta interface seja giga e este do servidor também seja também a giga, que é para poder responder à demanda de largura de banda, ok? Este PC não se liga diretamente ao switch, liga-se ao access point, ok? Via wireless, não tem aqui a representação, mas liga-se via wireless, mas o access point tem que estar ligado ao switch, ok? O access point tanto na porta Ether 1 LAN, vem se ligar ao switch, por exemplo, na porta Giga também, que vai ter aqui muito tráfego a sair, etc. Se tiver vários PCs. Então, até podemos acrescentar mais um laptop, só para aumentarmos aqui o número. Então, o que significa? Nós já temos aqui o nosso escritório. Os laptops vão se associar ao access point, certo? Portanto, vão se associar ao access point. Nós depois podemos falar disso, como é que se faz essa associação, etc. Mas pronto, os laptops vão se associar ao access point, ok? E os PCs estão ligados diretamente ao switch. Então, como ainda não falamos sobre DHCP, etc, etc, nós vamos configurar os IPs manualmente nas máquinas, ok? Então, vou começar com este PC. O PC1, podemos ver aqui os nomes. Se eu vier aqui ao Option, Preference, Show Device Name Label, ok? Deixar aqui com os nomes dos equipamentos. Então, se eu entrar aqui no PC0, venho aqui ao Desktop, ok? Venho ao Desktop, venho fazer a configuração, portanto no Packet Tracer, venho configurar. É claro que no dia a dia não entramos por aqui, não fazemos esse clique. No dia a dia a gente vem a configuração da placa de rede, ok? Using Ethernet, Change Adapter Options, ok? Vou entrar aqui na placa de rede. Então vim aqui onde diz IPv4, propriedades. Ele está configurado para ganhar IP por DHCP e DNS também. Então ia pôr aqui o meu IP. Ia pôr aqui o meu IP 192.168.1.1. Máscara /24, já põe por omissão. Não tenho gateway, estão a ver aqui, não preciso de gateway, porque o gateway eu uso quando preciso sair da minha rede, preciso falar com PCs que estão fora da rede. Ok? Vamos supor que DNS, estamos a usar um DNS público não precisamos, porque não vamos sair da rede. Vamos dizer que o DNS está correndo no nosso servidor, que é o 92.168, por exemplo, 1.250. Ok? Estaria configurado assim, era só fazer OK. Ok? Faria OK, close, ele ia assumir o IP. Portanto, na placa de rede física eu faria isso. Então, aqui no packet, nós entramos aqui, conseguimos a configurar no cenário real, colocamos lá o IP 192.168.1.1, a máscara padrão vai assumir logo. Gateway não preciso, porque eu não estou para sair da minha rede, só falo dentro da minha rede. DNS, vamos dizer que é o 192.168, é o servidor, ok? Ele está ali configurado para resolver nomes localmente, porque eu preciso aceder às máquinas por nome. Então, a segunda máquina é esta, teria o IP 192.168.1.2, a máscara padrão. DNS também 192.168.1.250. Okay? Esquece esta componente, voltaremos a ver isto quando vamos a falar sobre IPv6. Esqueçam de DHCP, quando falamos sobre DHCP também vamos falar sobre isso. Ok? Impressora, as impressoras, bom, aqui dá para pôr IP? Dá.
A impressora ela tem que ter IP estático, enquanto que os PCs podem ter IP via DHCP, ok? Porque a impressora geralmente está em rede, está partilhada, então convém que o IP seja estático. Então, impressora, vamos dizer que é 192.168, 1.251. Máscara padrão, não tem gateway, não precisa de gateway. Ok, ia configurar o gateway aqui, mas eu não preciso de gateway. Está na rede local. O servidor, vem ao desktop. Ok, faço mesmo 192.168, 1.250, ok? DNS, máscara padrão. DNS é ele mesmo. Ok, o servidor está configurado. Laptops, a mesma coisa, como se fosse PC, né? Desktop, desculpa. 192.168, tínhamos 1, 2, então vou ficar 3. Ok, não vou pôr DNS aqui, vamos esquecer DNS, só para ganharmos tempo. Aqui também vamos pôr só IP, portanto ficaria 192.168.1.4. Forem a ver, estamos a seguir uma sequência que é para os IPs não ficarem dispersos. Ok, vamos seguir a sequência até acabar os IPs, com exceção da impressora e servidor que nós reservamos. Dissemos que olha, a partir de 250 para frente são máquinas de serviço na rede. Ok, o access point também, em princípio, tem que ter um IP fixo. Vamos dizer que ele tem um IP que está com 01, vamos mudar para 1.252, por exemplo. Máscara padrão. Ok, a nível do wireless, SSID para associar, mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos estar com bots. Ok, então, estas máquinas estão em rede, significa que elas podem falar uma com as outras, porque estão na mesma rede, já têm IP e podem falar umas com as outras. Como é que eu posso fazer esse teste? Por exemplo, se eu vier aqui e fizer um ping para... Vamos fazer primeiro ARP-A. Vamos aprender mais à frente, mas pronto. Aliás, já falamos no capítulo 2. Se eu fizer aqui ARP-A, não tem nenhum ARP resolvido. Significa que esta máquina não sabe chegar a nenhum outro sítio. Não sabe entregar diretamente a um outro sítio. Portanto, ela teria que resolver o ARP. Tem que enviar o broadcast a perguntar a alguém. Sabe, por exemplo, se eu fizer um ping aqui para 192.168, 1.2, que é outra máquina, o que acontece? Ele resolve primeiro o ARP por trás, ok? Resolveu o ARP, perguntou a alguém, sabe qual é o MAC associado a este IP? Então a máquina respondeu. Uma vez respondendo, ele já sabia qual é que era o ARP, então passou a enviar o ping, ok? Se eu fizer agora ARP-A, vamos ver que, olha, para chegar ao IP12, o MAC associado a este, ele sabe que tem que entregar este ping para a máquina que tem este MAC, ok? Se eu pingar, por exemplo, o 4, que ele nunca chegou, primeiro vai resolver o ARP. Ok, estou sem conectividade para o 4 porque não temos aqui a ligação wireless, ok? Vou pingar, por exemplo, o servidor, que é o 250. Está aqui, resolveu o primeiro ARP. Se eu vier aqui para o ARP-A, já tenho mais um MAC. Então ele sabe que para chegar a 250, entrega a máquina que tem este MAC aqui. Ok? Portanto, o pacote o que é que faz? Para chegar a 250, vai por aqui, por este cabo, passa pelo switch, sai por este, vem para aqui, se for um ping, este responde e volta, ok? Agora, questões de switching, vamos explicar na aula sobre switching. Portanto, este seria o nosso primeiro cenário. Então, estaremos em condições, vamos fazer mais um teste aqui. Abrir um browser, por exemplo, no servidor. O servidor tem o IP 192.168.1.250. Estou indo por IP porque eu não configurei o DNS até o fim, ok? Abrimos esta página, ok? Conseguimos aqui ver que consigo chegar ao servidor, ok? Porque ele abriu uma página, ok? Então consigo chegar ao servidor, significa que a minha rede está a funcionar. A minha rede funciona em pleno. Posso partilhar ficheiros que estão aqui, posso aceder a uma outra máquina, posso imprimir documentos, portanto estamos em rede. Este seria o nosso primeiro exemplo em que eu pego uma das redes mãe e aloco, portanto, aos meus hosts, ok? Este cenário poderia se estender, podemos dizer que isto aqui é um piso e se eu quisesse, vamos supor que eu tenho um outro piso, então eu podia interligar
podia meter aqui mais um outro switch de piso e interligar os dois switches com cabo cruzado. Ok? Sabemos que mais agora, hoje em dia, nós não precisamos usar cabo cruzado porque os switches já fazem MDX, né? Mas se precisasse de usar cabo cruzado, teria que usar, senão depois da mesma camada tem que usar cabo cruzado. Aqui só sobraram umas portas em fast, mas em condições normais tem que ser em giga, porque terei vários PCs ligados aqui também, a semelhança do que aconteceu lá, ok? Só vou colocar um único PC para a gente perceber a ideia. Ok? Vou ligar aqui. Então vamos pôr aqui o IP, por exemplo, temos parado no 4, então 92.168.1.5, mais que a barra 24, eu vou pôr o DNS. Então, se eu fizer o ping, por exemplo, desta máquina aqui, se eu fizer o ping para 192.168.1.5, em princípio tem que chegar lá. Vamos ver se já subiu. Está a subir aí no spanning tree, ok? Esta interface, este LED tem que estar a verde. Assim que ele estiver a verde, resolver o ARP, já começamos a pingar. Está aqui, fizemos outra vez o ping, já temos o ping, ok? Vamos falar sobre tudo isso quando falamos sobre o switching, spanning tree, etc. Então, este seria outro piso, ok? Se tivesse mais outro piso, então teríamos um switch agregador de pisos, segundo o modelo hierárquico da Cisco, podia ser a distribution layer, ok? Podemos pensar assim, em que todos os switches de acesso vão se ligar a ele, ok? Então vamos interligar, vamos supor que este aqui é o switch que conecta vários pisos, então teria outro piso, vem se ligar aqui, outro piso, vem se ligar aqui, outro piso, vem se ligar aqui. Isso ia garantir que todos eles estivessem conectados, portanto seria uma única rede lógica, porque não tem nenhum router aqui para segmentar a rede, então a rede seria a mesma. Portanto, este é o nosso cenário prático de implementação e vamos terminar aqui, portanto vamos noutra sessão falar sobre subnets, VLSMs, sumarização. Claro que na próxima aula, em princípio, vamos começar a fazer um resumo e resolver alguns exercícios que estão previstos lá na ficha, ok? Muito obrigado por ter assistido esta sessão, a primeira sessão live, tanto com conteúdos acrescidos aqui, porque não foi possível gravar tudo na primeira sessão que fizemos na prática com os alunos, então vamos acrescentar aqui. Vamos nos ver na próxima sessão live. Muito obrigado.